Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos continuar a unidade 2 do livro de vocês, tá? Que nós estamos estudando aí trabalho, energia, certo? Então, na aula passada, a gente terminou a aula falando sobre uma máquina simples, que é as chamadas alavancas. A gente conheceu aí as alavancas, conhecemos o plano inclinado. E hoje nós vamos conhecer outro tipo de máquina simples, que são as roldanas ou polias, certo? Então, nós estamos aqui, deixa eu ver que página do livro de vocês, 310 do livro de vocês. Então, pega o livro aí, acompanha a leitura e vamos para a aula, tá bom? Então, temos aqui, ó, roldanas ou polias. Pense e responda. De que equipamentos constituídos por rodas você consegue se lembrar? Desde a antiguidade, as rodas servem para facilitar o deslocamento de pessoas ou cargas, pois diminuem a força de atrito com o solo. As roldanas ou polias são rodas que apresentam um sulco ao longo de seu comprimento, onde é acoplada uma corda ou, em alguns casos, cabos de aço que içam objetos e os deslocam até certa altura. Elas podem ser fixas ou móveis. Então imagina aí, as roldanas, também chamadas de polias, nada mais são do que rodas que no meio tem um sulco, né? Então no meio ela é fundinha, tá bom? Nessas roldanas, nesse sulco no meio dessas rodas, né, que são as roldanas, passa-se uma corda ou um cabo de aço, por exemplo, certo? Elas vão diminuir o nosso trabalho, nosso esforço físico de diferentes modos, dependendo se a roldana é fixa ou se ela é móvel. Primeiro nós vamos conhecer as roldanas fixas. Então tem aqui, ó, são presas a um ponto fixo de sustentação, permanecendo sempre na mesma posição. Geralmente, né, essa roldana é presa ao teto ou a uma parede, alguma estrutura firme, certo? E ela fica lá paradinha, por isso que ela é chamada de roldana fixa, porque ela fica fixa num ponto. Esse tipo de roldana, ele vai diminuir o esforço por mudar a direção da força. Observa essa figura, gente, olha essa figura. Esse rapaz, ele tem que erguer esse peso de 50 quilos, né? Ele tem que erguer, levantar. É mais fácil ele fazer um esforço puxando esse peso para cima, né? Ou puxando uma corda para baixo. É mais fácil você puxar uma corda para baixo ou para cima, com um peso de 50 quilos. Com certeza é muito mais fácil você puxar para baixo do que para cima. O esforço é maior você puxando a corda para cima. Então, no caso das roldanas fixas, elas vão diminuir o esforço físico necessário, mudando a direção da força, certo? Em vez de eu puxar para cima, eu vou puxar para baixo, porque é mais fácil. Mas observem que o peso, né, aqui na figura que é de 50 quilos, o rapaz aqui ele vai ter que puxar o mesmo peso. Então, você não diminui a carga, você diminui o esforço por diminuir a direção da força. Essa é uma roldana fixa. Já as roldanas móveis, elas tá aqui, ó, tratam-se de um conjunto de roldanas, sendo uma parte do trabalho realizada por roldanas fixas, que diminuem parte da intensidade do esforço, pois a outra parte é realizada pelas roldanas móveis do conjunto. Com uma roldana móvel, a força necessária para equilibrar a carga é dividida pela metade. Com duas é dividido por 4. Com 3 é dividido por 8 e assim sucessivamente. São exemplos de polias móveis, né? Os guindastes, aparelhos usados em academias de musculação, varais de teto, entre outros. Então, vamos observar esse sistema aqui, semelhante ao da figura anterior, né? Só que aqui nós tínhamos apenas uma roldana fixa em um ponto. Aqui nós vamos ter uma roldana fixa, certo? E vamos ter uma roldana móvel. Percebam que ela não está fixa a nenhum ponto, ela está aqui soltinha, por isso que ela é chamada de roldana móvel. Além disso, tem um ponto fixo aqui também. Que é que vai fazer a roldana móvel? Essa roldana aqui, certo?
Essa roldana móvel, ela diminui o esforço físico, diminuindo a força necessária pela metade. Então, com uma roldana, eu vou dividir o esforço pela metade. Com duas, eu vou dividir por 4, né, o esforço. Então, vai ser apenas 1/4 do meu esforço necessário sem a utilização das duas roldanas. Ok? Então, observe. O peso aqui, a carga é de 80 quilos. Utilizando uma roldana móvel, vai cair pela metade. Metade de 80 é 40. Então, ele vai ter que equilibrar, no final das contas, utilizando essa roldana móvel, apenas 40 quilos e não mais os 80. Então, eu diminui pela metade a carga. Então, eu vou diminuir também pela metade o esforço físico necessário. Essa roldana móvel, ela diminui esse esforço físico pela metade, porque parte da carga vai ser compensada por esse ponto fixo aqui. Não é pela roldana fixa, mas sim por esse ponto fixo aqui, certo? Então, a carga vai ser equilibrada, metade dela, por esse ponto fixo. Aqui, no caso, o papel da roldana fixa é só mudar a direção. Então, observe, como com a roldana móvel, eu diminui pela metade, de 80 foi para 40. Mas a roldana fixa, ela não diminuiu, ó, continuou os 40. Mas diminuiu o esforço porque ele tem que puxar para baixo e não para cima. Esse é o princípio de funcionamento das roldanas, certo? Vamos dar só uma olhadinha na nossa aula, o que nós temos lá falando sobre as roldanas. Então, gente, um dos lugares mais fáceis de eu observar roldanas, né, a presença de roldanas ou polias, é nos aparelhos de academia. Olha a quantidade de roldanas presentes só nesse equipamento. Ó. Aqui tem uma, aqui tem mais duas, aqui tem outra, 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 aqui tem mais duas, aqui tem mais duas, aqui tem uma, aqui tem uma. Então, observa a quantidade de roldanas, certo? Em vários locais a gente pode observar, mas nos aparelhos de academia é bem fácil identificar a presença dessas roldanas, tá? As roldanas, como a gente já viu, são divididas em roldanas fixas e roldanas móveis. As roldanas fixas, elas diminuem e facilitam, né, o trabalho por mudar a direção da força. Então, o esforço físico é menor no sentido de que é mais fácil eu puxar alguma coisa para baixo do que para cima. Então, facilita a realização de um trabalho mudando a direção da força. Então, observe aqui que é uma carga, vamos supor, de 10 quilos, continua 10 quilos, certo? Portanto, né, nós temos aí que as roldanas fixas permitem apenas mudar a direção da força sem alterar a força potente. Lembrando lá das alavancas que as forças recebem nomes, né? A força resistente é o que eu quero levantar, é o que eu quero empurrar, enfim, o que eu quero quebrar, alguma coisa do tipo. Isso é a força chamada de resistente. A força que eu faço para, por exemplo, erguer esse peso é chamado de força potente. No caso aqui das roldanas fixas, elas diminuem o trabalho apenas por mudar a direção da força sem alterar o valor ou a força potente, certo? Que temos que fazer para realizar a função, ou seja, para mover um corpo com uma roldana fixa, faz-se uma força igual ao peso desse corpo, ok? Então, ele não altera a força necessária para o trabalho, ou seja, a força potente, apenas muda a direção desta força. Já as roldanas móveis, como nós vimos, né, elas diminuem a intensidade do esforço necessário, porque parte desse esforço vai ser feito por aquele ponto fixo, geralmente no teto, que sustenta a roldana, né? O roldana é o sistema. Então, com a roldana móvel, diferente da roldana fixa, a força para, por exemplo, erguer uma carga, ela é dividida pela metade. Quanto maior o número de roldanas móveis, menor a força, né, necessária. Se eu utilizar uma, eu diminuo a força pela metade. Se eu utilizar duas roldanas móveis,
Então, eu vou dividir esse esforço por 4. Se eu utilizar 3, eu vou dividir por 8 e assim sucessivamente. Ok? Então, né, agora nós já sabemos a razão de haver tantas polias em uma sala de musculação. Ela torna viáveis o esforço que queremos realizar, em geral mudando a direção da força necessária para levantar os pesos, a fim de trabalhar uma musculatura desejada. Então, por isso é que existem tantas polias nos aparelhos de musculação. No livro de vocês só são apresentadas essas máquinas simples, né? A roldana, o plano inclinado e as alavancas. Eu quero deixar claro para vocês que existem outros tipos de máquinas simples, como, por exemplo, o parafuso, como a própria roda, como a chamada cunha. Enfim, existem outros tipos de máquinas simples que nós não estudaremos aqui no 7º ano, né? Na nossa próxima videoaula, nós vamos terminar o capítulo falando aí sobre essas máquinas mais complexas. Até a próxima videoaula.